Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de começarmos, queria só pedir-vos para me confirmarem se me ouvem bem e se conseguem também escrever no chat, para depois, ao longo da sessão, poderem ir colocando as vossas questões. Dar também só aqui mais uns minutinhos até os restantes participantes entrarem. E pronto, é isto que eu pedi agora no momento inicial, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Não sei se conseguem escrever alguma coisa no chat ou não. E para testar, e já agora para quebrar aqui um bocadinho o gelo, sugeria que pudessem escrever no chat e se apresentassem. Nome, a escola de onde são, ou a região de onde são. Boa Boa tarde. tarde, Carla. Penso que já consegue. Será? Estou sem câmara. Não estou? Está sem câmara, mas conseguimos ouvi-la. Mas não estou a perceber porquê. Ah, pronto. Eu sou de Coimbra e este ano fiquei na Escola Rainha Santa Isabel e não consigo escrever as mensagens. Não consegue escrever. Ok, Não. é esse o problema que temos. Dê-me só aqui um minuto para ver se consigo corrigir essa questão. E eu vou ver se consigo pôr a câmara a funcionar, que não estou a perceber o que é que se está a passar. Com licença. Ok, obrigada. Eu penso que agora já consigam escrever. Ah, ok, boa. Já conseguem. Peço desculpa só aqui por este lapso e obrigada a todos mais uma vez. Ok, então, vamos dar aqui início ao nosso webinar de introdução ao UBO. O primeiro de três que iremos fazer aqui em modo de apresentação e demonstração da plataforma. Antes, se calhar, de começar, eu gostava de vos apresentar o nosso convidado especial de hoje, o professor Paulo Xavier. É um professor do agrupamento de escolas Pero da Covilhã e vencedor do Prémio Mais Desafios 2025. Foram, num total, 10.626 desafios concluídos pela turma do professor Paulo, e então hoje vamos poder contar com ele e para vos contar aqui também um bocadinho daquilo que tem sido a experiência a utilizar a UBO. Dito isto, agradecer a presença do professor, agradecer a presença de todos e espero que este webinar seja útil e que vos deixe curiosos para também poderem explorar esta plataforma com os vossos alunos. Dizer-vos também que podem ir sempre colocando as vossas questões no chat, agora que ele já está a funcionar, e dizer-vos também que no final vamos ter um pequeno questionário para vocês preencherem, cerca de um minuto, para darem a vossa opinião acerca do que acharam do webinar, também para podermos melhorar em sessões futuras. E pronto, se calhar agora vou dar início mesmo. Alguma questão podem sempre ir escrevendo e nós depois no final vamos ter um momento para esclarecer todas as questões. Começando então por vos introduzir a plataforma. Então, a UBO é uma plataforma de ensino de ciência da computação e programação, pensada aqui para crianças dos 6 aos 12 anos, e o que a torna especial é a sua integração, tanto com o currículo escolar, como com as áreas STEAM, portanto, a ciência, a tecnologia, a engenharia, a artes e matemática, articulando tudo isto com temas como a cidadania digital e a sustentabilidade. Uma das grandes vantagens da UBO é que é fácil de utilizar, portanto, ela pode ser utilizada mesmo por professores que não são especialistas em tecnologia, ou seja, não é preciso ter conhecimentos prévios em programação para poderem utilizar a UBO. É uma plataforma que oferece recursos prontos a usar
e tem um currículo adaptado do primeiro ao sexto ano de escolaridade. Ela está alinhada com os currículos oficiais e com as aprendizagens essenciais e pode ser usada tanto em sala de aula como à distância. Além disto, todas as atividades têm instruções e soluções associadas. As soluções estão disponíveis apenas para o professor e, além de tudo isto, têm também a formação, os professores têm acesso a formação acreditada, acesso a webinars regulares e temáticos, têm também acesso a um centro de ajuda, onde encontram vários artigos sobre diferentes temas, questões que vocês surja, podem consultar este centro de ajuda e, além de tudo isto, têm sempre uma equipa disponível para responder a todas as questões que vocês tenham. E, portanto, no fundo, as aulas estão prontas, são gamificadas e de fácil aplicação. No fundo, nós partimos de um conceito de ciência da computação e programação que queremos ensinar, por exemplo, ciclos e repetições, e depois vamos interligar esse conceito com as áreas STEAM, e aqui damos especial enfoque ao trabalho em equipa, pois consideramos ser fundamental nesta metodologia, e, além disto, interligamos também com um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Tudo isto para também tornar a aprendizagem mais relevante e mais rica para os alunos. Falando-vos então sobre a nossa visão pedagógica, assim, de um modo global, ela está dividida em 3 áreas. Portanto, nós temos os cursos, onde pretende-se que a aprendizagem seja linear e aprofundada, com um currículo dividido em 3 níveis e adaptado às idades dos alunos, portanto, do primeiro ao sexto ano de escolaridade, e a iteração é feita através de resultados. Numa outra área, os desafios, são, no fundo, aulas com um formato curto, avulso, atualizadas com mais frequência, com ligação às matérias que vocês lecionam nas disciplinas. E damos também aqui um especial enfoque ao ginásio, que é um dos espaços que tem tido bastante sucesso na UBO, que é um espaço onde os alunos podem aqui rever jogos e, ao mesmo tempo, podem consolidar competências. Além destas 2 áreas que eu vos falei agora, temos também a área dos projetos, que é um espaço onde os alunos podem criar projetos originais ou partirem de templates pré-programados e depois esses projetos que eles criam tanto podem partilhar o projeto com o professor como com a comunidade UBO. Nós conseguimos sempre ver os projetos que os alunos criam. E, portanto, dito isto, falo-vos então dos cursos UBO, que é aquilo que chamamos então aqui aos nossos currículos. Então, começamos pelo currículo 1, que é o currículo de Introdução à Ciência da Computação, que é um currículo pensado para alunos que nunca tiveram contacto com a ciência da computação e, portanto, serve exatamente para introduzir estes conceitos de uma forma simples, através de jogos simples e de projetos curtinhos, não é? Pronto, porque eles estão ainda a introduzir este tema. E tudo isto é feito através da nossa ferramenta de programação por blocos, que é a UBox. O currículo 2 é um currículo de programação de histórias, recomendado para os alunos que já concluíram o currículo 1, e aqui pretende-se introduzir novos conceitos de programação, portanto, aqui é um pouco dar continuidade à aprendizagem que já fizeram no currículo 1, no 2 vão introduzir novos conceitos, e, portanto, o 3 é então recomendado para os alunos que já concluíram o primeiro e o segundo currículo, é um currículo de programação de videojogos, onde se introduzem conceitos mais avançados com um grau um bocadinho maior de complexidade. E, no fundo, o currículo UBO encontra-se dividido desta forma: 3 currículos e, portanto, um primeiro para introduzir os temas e o terceiro já para consolidar os temas que foram introduzidos e introduzir aqui um grau um bocadinho maior de complexidade. Falar-vos então também das variantes. Portanto, como eu já vos disse, o currículo é adaptado às idades, portanto, do primeiro ao sexto ano. É natural que um aluno de primeiro ano que está agora a aprender a ler tenha mais dificuldade ainda nesta parte da leitura e da compreensão, não é? E, portanto, ele vai encontrar aulas com menos texto, com exercícios mais simples, mais adaptados à idade deles e ao ritmo deles. E, portanto, isso não vai acontecer, não é? Num currículo, numa variante de quinto e sexto ano. Então, no fundo, o que acontece é, embora todos os alunos aprendam os mesmos conteúdos essenciais, a ordem e a profundidade com que eles são apresentados pode variar. No fundo, o que acontece é, um mesmo tópico pode surgir em diferentes momentos para alunos de anos distintos, mas isto permite ainda assim que eles trabalhem
de forma, ou seja, que eles aprendam de forma mútua, né, possam ajudar-se mutuamente. Portanto, independentemente ou seja, como é que eu vou te explicar? Temos as variantes, temos os currículos e independentemente destas variações, a ideia é que os alunos aprendam sempre o mesmo, mas que esteja sempre tudo adaptado à idade deles. E dito isto, se não tiver ficado algo claro, eu peço que vocês também coloquem no chat e eu depois mais tarde também posso esclarecer e explicar melhor. Portanto, para fazermos tudo isto acontecer, existem planos de aula detalhados, ou seja, cada aula da UBO é acompanhada por um plano de aula que permite entender melhor quais são os objetivos pedagógicos propostos para a aula, que conteúdos é que vão ser abordados e ainda qual é a proposta de cenário de aprendizagem de cada aula. Eu mais à frente vou mostrar-vos como é que vocês podem aceder a estes planos de aula dentro da plataforma, também para tornar isso mais prático e ser mais simples para vocês também perceberem como é que podem aceder aos planos de aula. Então, no decorrer de uma aula ou logo após o seu final, vai ser criado automaticamente um relatório com o progresso dos vossos alunos. Ou seja, através de um painel de simples navegação, vocês conseguem ter acesso ao desempenho geral e individual da vossa turma. No entanto, se vocês quiserem também saber mais sobre este painel, eu convido-vos a ler o artigo Métricas sobre a Turma, que é um artigo que está disponível no Centro de Ajuda e explica-vos exatamente como é que vocês podem navegar neste painel. Eu aqui deixo-vos um vídeo animado em que vocês conseguem perceber que este painel é muito visual e intuitivo e ajuda-vos a ter uma compreensão mais imediata e mais simples daquilo que está a ser o progresso dos vossos alunos. Portanto, vocês conseguem ver que cada um dos ou seja, em que patamar é que cada um dos vossos alunos está e conseguem também retirar notas acerca disso e é exatamente para isso que este painel foi criado. Falando-vos agora dos recursos de aprendizagem, de apoio à aprendizagem que temos disponíveis na UBO, eu começo por vos falar dos vídeos. Os vídeos introduzem um novo conceito de um modo ilustrativo e pedagógico. No fundo, em cada aula, sempre que é introduzido um novo conceito de ciência da computação e programação, é colocado um vídeo que explica exatamente esse conceito. Por exemplo, temos uma aula sobre algoritmos, vamos ter um vídeo sobre algoritmos. Se tivermos uma aula sobre funções, vamos ter um vídeo que acompanha e explica exatamente este tema, para também tornar mais simples e mais divertido para os alunos também perceberem então o que é que são os algoritmos, o que é que são as funções, e é exatamente esse o propósito. Temos depois os quizzes, que são questionários que servem, no fundo, muito curtinhos, que servem para verificar se os alunos compreenderam os conceitos que estão a ser aprendidos, não é? Ou seja, no final de cada aula, depois de eles concluírem a aula, vão ter um questionário breve, com perguntas simples, em que eles selecionam qual é a opção e vocês, a partir deste momento, conseguem ter uma percepção daquilo que está a ser a evolução deles. Têm também galerias, que são um conjunto de imagens que ilustra diferentes temáticas e que serve exatamente para lançar momentos de debate em turma. Por exemplo, há bocado falávamos dos ciclos e repetições, vocês têm uma aula sobre ciclos e repetições e podem ter uma galeria exatamente sobre este tema, em que têm perguntas sobre quantas vezes é que aquele robô consegue fazer aquele sumo e será que aquela criança que está na imagem consegue fazer mais vezes ou menos vezes. Portanto, serve sempre para criar aqui um momento de debate e vocês conseguirem também discutir e perceber qual é a percepção dos vossos alunos acerca dos temas que estão a falar. E, portanto, os exercícios, que são as atividades de consolidação das aprendizagens, ou seja, os alunos têm os vídeos, já têm as galerias, mas depois nós temos também exercícios que lhes permitem colocar em prática aquilo que estão a aprender sobre programação, ou seja, vão programar, neste caso desta imagem que eu vos estou a mostrar aqui, este robô, por exemplo, a fazer aquele caminho para plantar aqueles frutos. Portanto, eles depois têm este momento em que colocam em prática. E por último, falei-vos há pouco da UBox, que é a nossa ferramenta de criação de projetos. Este é outro dos recursos que nós temos de apoio à aprendizagem. Até aqui, não sei se tem alguma questão, se está tudo a correr bem, se há alguma coisa, por favor, depois coloquem no chat. Então, falar-vos agora de todo o conteúdo da UBO está alinhado com os currículos e com as aprendizagens essenciais, como eu vos falei. Através de uma abordagem interdisciplinar, nós tentamos criar aqui pontes que proporcionem uma visão mais global e mais integrada do conhecimento.
E, portanto, temos um documento que mostra exatamente como é que a UBO se liga com o currículo. E, portanto, eu depois partilho este link também convosco para vocês poderem consultar este documento e perceberem como é que esta ligação é de facto feita. Mas agora dava-vos exemplos concretos de como é que vocês podem utilizar a UBO para trabalhar na vossa sala de aula, a matemática, por exemplo, o português, o estudo do meio. Aqui a minha ideia é mostrar-vos exatamente como é que isto acontece. Então, para a área da matemática, a UBO ajuda aqui a desenvolver o raciocínio matemático e a capacidade de resolução de problemas. Portanto, a matemática surge aqui muitas vezes associada ao conceito de algoritmo e de pensamento computacional. E, no fundo, para trabalharmos estes temas, nós temos aulas sobre direções, sobre formas geométricas, sobre ângulos, e aqui, quando temos aulas sobre direções, a ideia é que o aluno se coloque mesmo no lugar do robô que está a programar, para conseguir perceber e ter a noção também de espaço e como é que isto funciona. Portanto, desta forma, estamos a trabalhar aqui a matemática. No caso do português, temos atividades que desenvolvem a leitura, a construção frásica, a expressão oral dos alunos, e a ideia é exatamente consolidar estas capacidades de compreensão e expressão. Outra questão é que é possível alterar o idioma a qualquer momento da plataforma, portanto, isto é útil para quando existem alunos de outras nacionalidades, vocês podem alterar o idioma da plataforma. E jogos que ajudam aqui com o português e que nós temos disponíveis na nossa plataforma é, por exemplo, a máquina de escrever, em que o aluno tem que completar a palavra que aparece no ecrã utilizando o teclado do computador. Ou o jogo do Puzzle Blocks, em que o aluno completa um pequeno puzzle em que o objetivo é fazer uma frase, ou seja, construir uma frase que faça sentido, que tenha lógica. E aqui lá está, estão a trabalhar a questão da interpretação, da leitura, e é um bom exemplo para trabalhar aqui a área do português. Falando do estudo do meio, eles encontram também atividades relacionadas com o meio físico e social, com o objetivo de comparar e relacionar aqui as principais características. Portanto, eles têm aqui de identificar e desenvolver noções, é o que nós pretendemos, é que eles desenvolvam noções de espaço e de tempo. E por isso temos jogos sobre as estações do ano, sobre o clima, sobre a responsabilidade social, isto porque a UB também é uma plataforma muito ligada à questão da sustentabilidade, exatamente por isso é que também trabalhamos, neste caso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para fazer tudo isto acontecer, portanto, para poderem utilizar a UBO, vocês precisam apenas de um computador ou um tablet e de ligação à internet. No entanto, se vocês tiverem alguma questão concreta sobre os recursos que precisam para utilizar a UBO, eu convido-vos mais uma vez a ler o artigo O que preciso para usar a UBO, está disponível no nosso centro de ajuda e pode esclarecer-vos melhor nesse sentido. E agora, se calhar, passava à demonstração da plataforma, portanto, começando por dizer que todos os utilizadores, para entrarem na UBO, vão precisar de usar este URL, portanto, é o play.ubo.io. Se quiserem também entrar e descobrirem, se já tiverem uma conta ou se não tiverem ainda conta, eu vou-vos explicar então como é que podem criar uma turma e quais é que são assim os primeiros passos que podem fazer quando entram na UBO. Então, eu já tenho aqui o URL aberto, portanto, dizer-vos que um professor, para entrar na UBO, utiliza sempre o e-mail que utilizou para criar a sua conta e a palavra passe que definiu. Portanto, o professor entra sempre com e-mail e palavra passe, sempre. Se se esquecerem por algum motivo, também têm aqui a opção esqueceste a tua palavra passe e podem voltar a alterar a vossa palavra passe. Eu vou então colocar aqui entrar na UBO, porque já tenho aqui a minha palavra passe definida. E quando vocês entram, esta é a visão que têm, com menos turmas. Neste caso, se criaram uma conta agora, não vão ter turmas disponíveis. Eu tenho estas porque já as tinha criado. Mas, para vocês, o primeiro passo que vocês fazem quando entram na UBO é criar uma turma. E para criarem uma turma, têm aqui a opção Nova Turma. Vocês carregam e vão dar-lhe um nome. Eu vou-lhe chamar Teste 1. Vou definir o ano de escolaridade. Vou escolher uma turma de terceiro ano. E podem colocar um número de alunos que vos fizer sentido. Eu, por exemplo, vou colocar 20 alunos. 20 alunos. Eu carrego em continuar e é-me apresentada este quadro. No fundo, o que isto nos está a dizer é que, ao criarem a vossa turma, vocês estão a criar 20 contas para os vossos alunos, ou seja,
cada um dos vossos alunos vai ter um conjunto de credenciais para entrar na UBO, ok? E os vossos alunos vão então entrar com um nome do utilizador, que normalmente é composto por um animal, um adjetivo e um número. E, portanto, isto também para proteger a privacidade dos vossos alunos e, portanto, é com este nome que eles vão entrar na plataforma e com a palavra passe da turma, que eu já vou explicar como é que vocês têm acesso, que é exatamente isso que diz aqui, que é, ao criarem a vossa turma, vocês estão a criar 20 contas para os vossos alunos e estão a criar, em conjunto com isso, uma palavra passe que os vossos alunos vão utilizar para entrar na turma que vocês criaram. E além disso, vão também poder descarregar um documento para vos ajudar na gestão da vossa turma, em que tem estas informações, ou seja, tem o nome do utilizador dos vossos alunos, tem a palavra passe de turma, e tudo isto ajuda-vos também na gestão de sala de aula e evita que vocês pronto, não, que estejam assim mais atrapalhados neste momento em que estão a começar. Então, eu vou criar a minha turma. Ok. E a minha turma já me aparece aqui disponível. Então, eu vou começar por vos mostrar aqui as opções e vou mostrar-vos aqui a gestão de turma, que é a página onde vocês gerem todas as informações dos vossos alunos. Então, vocês têm aqui a palavra passe da turma, que é a palavra passe que o vosso aluno vai entrar. Portanto, imaginem que vocês têm 20 alunos. Cada um deles, vocês vão atribuir este nome do utilizador que está aqui em baixo. Portanto, vai ser um aluno que é o Galo Leal 884, outro vai ser o Urso Bravo 482. Portanto, cada um dos alunos vai ter um nome de utilizador e vai ter esta palavra passe, que é comum a todos e que todos entram com a mesma. Pronto. E nesta página de gestão de turma, vocês têm acesso a isso, exatamente ao nome do utilizador dos alunos, à palavra passe, tem aqui a opção de imprimir os cartões de palavra passe, que era o que vos explicava há pouco, que é um cartãozinho que tem todas estas informações e que depois vocês podem imprimir e atribuir aos vossos alunos. E, portanto, isto é a página de gestão da vossa turma. É a página onde vocês gerem os vossos alunos e encontram a palavra passe da turma. Dito isto, eu vou então mostrar-vos como é que vocês acedem ao plano de aula. Portanto, já estamos dentro da turma que vocês criaram agora e vocês têm então aqui um botãozinho que é o plano de aula e existe um plano de aula por cada uma das aulas do currículo, ou seja, cada um dos currículos tem 30 aulas e existe então um plano de aula por cada aula, ou seja, aula 1 tem um plano de aula, aula 2 tem um plano de aula e por aí fora. E estes planos de aula, era o que vos dizia há pouco, pretendem exatamente ajudar-vos a preparar as vossas aulas UBO. No fundo, era o que vos dizia, vocês têm os recursos prontos, só precisam de os aplicar. Portanto, criaram a vossa turma, consultam o plano de aula, têm o resumo, têm os objetivos, têm os conceitos de ciência da computação que estão a ser trabalhados. Portanto, tem aqui a metodologia que eu vos expliquei há bocado, que está por trás da plataforma e de como é que nós pensámos que a UBO podia funcionar. E depois têm também aqui os recursos da aula, ou seja, uma introdução do que é que uma introdução para a aula, tem o que é que vocês vão ter de trabalhar, o que é que o vídeo trabalha. Portanto, tem aqui todas estas informações e, além disto tudo, vocês também podem imprimir este plano de aula para vos ajudar também no vosso dia a dia. E é isto sobre o plano de aula. Portanto, entram na vossa turma e este é o plano de aula. Para vocês se prepararem, consultam e depois de consultarem, já estão prontos para dar a vossa primeira aula depois de darem as credenciais aos vossos alunos. Não esquecer disso. Dito isto, eu vou então entrar numa aula para vos mostrar assim muito rapidamente como é que elas estão organizadas. Portanto, eu vou entrar aqui na aula 8, eu carrego aqui em entrar e este aqui é o aspecto de uma aula UBO. Portanto, começamos com um vídeo, como eu há pouco vos dizia, portanto, um vídeo sobre algoritmos. No lado esquerdo é onde se encontram as instruções. Aqui temos possíveis tópicos para discussão. Portanto, depois de vocês virem o vídeo com os vossos alunos, podem levar estas questões que temos aqui como sugestão para eles. Tem então os exercícios. Neste caso é uma turma de terceiro ano que eu criei. E, portanto, tem os exercícios, como eu vos dizia, em que eles têm que programar. Neste caso, têm que programar qual é o algoritmo para que o robô regue aqui esta planta. Portanto, tem aqui um conjunto com diferentes exercícios. Temos então aqui o jogo do carro-robô, que também tem de programar um carro para conseguir ir do ponto amarelo ao ponto verde. E aqui trabalhamos a questão das direções, que eu há pouco vos falava. E tem no final
o quiz, que é onde os vossos alunos vão responder às questões e vocês depois conseguem perceber se eles efetivamente estão a perceber ou não aquilo que está a ser ensinado. Se calhar dizer-vos também que tem um botão aqui, que é o botão de apresentar aula, que vocês podem selecionar e tem 2 modos. Eu vou carregar para vocês verem. O modo aula, em que os vossos alunos estão a acompanhar o vosso ecrã exclusivamente, não podem interagir com aquilo que vocês estão a mostrar, e o botão alunos, em que eles já podem interagir com o que vocês estão a apresentar. Isto é útil quando vocês querem captar a atenção deles, vocês carregam neste botão e eles estão exclusivamente a ver o que vocês estão a ver. E, portanto, eu diria que aqui uma primeira aula é isto. Aqui vocês conseguem acompanhar os alunos que estão online, portanto, à medida que eles vão entrando, eles vão aparecendo aqui com, para ver se isto aqui com esta bolinha azul, portanto, agora está offline. Quando eles entram, vocês conseguem gerir e perceber quando é que eles estão a entrar ou não, e se há alguma questão que precisem de ajuda. Dito isto, de vos mostrar uma aula, eu agora passava só rapidamente aqui à página dos desafios e dos projetos, que eu vos falei há pouco, quando mencionei a nossa visão pedagógica global. Portanto, a área dos desafios está aqui organizada nestas categorias. Eu mencionei-vos o ginásio, que é o espaço que tem tido mais sucesso, mas vocês têm aqui outras áreas que podem explorar. A dos desafios offline é também importante, porque são desafios que podem ser feitos sem ligação à internet. Se estiverem numa escola que a ligação à internet possa ser fraca, aqui tem, por exemplo, atividades que podem fazer sem ligação à internet. Eu convido-vos a explorar esta página, mas no fundo tem muitos desafios. Nós também normalmente destacamos sempre 3 desafios por mês, portanto convido-vos a explorar. E se calhar, falava-vos agora aqui também da página de projetos, muito rapidamente, que é exatamente onde os alunos então têm mais liberdade criativa, no sentido em que criam o seu projeto, tanto a partir de um template como podem criar um projeto original. Portanto, vêm aqui a este mais e escolhem ou um template ou em branco, e depois, a partir daqui, criam um projeto e colocam em prática os blocos que tiveram a aprender durante a aula e depois podem partilhá-los. Lá está, depois temos aqui estas categorias em que depois destacamos os projetos que os alunos vão partilhando, ou algum evento diferente, ou assim. Pronto. E acho que assim, da página de projetos e desafios, era isto que tinha para vos mostrar, e passava também pela página de métricas, para vocês também terem noção de como é que a página é dentro da plataforma. Então, novamente nas opções, dizer-vos que todas as turmas, que são estas caixinhas, têm sempre aqui este botãozinho das opções, que é onde vocês encontram as ações que depois podem fazer. Neste caso, tem as métricas sobre a turma. Eu vou consultar desta turma que já tem resultados. E aqui vocês então conseguem ver que as métricas estão organizadas por aulas, desafios e projetos, na lógica do que eu há pouco vos dizia, da nossa visão global, da nossa visão pedagógica global, e vocês conseguem ver ou o progresso geral da turma nas aulas, nos desafios ou nos projetos, e por nível, conseguem filtrar por nível, ou o progresso por aula de cada aluno, e conseguem filtrar também por nível, ou o progresso por recursos, os recursos que há bocadinho vos mencionava, portanto, os vídeos, os exercícios, os quizzes, todos eles aparecem aqui e novamente podem filtrar por aula ou nível. E têm também aqui os desafios, portanto, vocês conseguem também filtrar os desafios por áreas, que eu há bocado vos falava, e conseguem perceber que, por exemplo, este aluno, o Perca Azul 612, começou a fazer a máquina de escrever iniciante no ginásio, ou melhor, ainda não começou a fazer. E vocês depois também conseguem perceber que cada um destes exercícios está aqui por categorias, ou seja, conseguem também perceber que categorias é que os alunos estão a fazer mais ou menos. Por exemplo, se tivermos um aluno que já fez muitos desafios sobre algoritmos, funções, se calhar pode precisar de trabalhar outras áreas. E através deste painel de métricas conseguem também ter essa noção. E dito isto aqui da plataforma, eu penso que seja isto. Mostrar-vos também só um último botão dentro da plataforma que é importante, que é o Fala Connosco, que é o botão que vocês podem carregar sempre que quiserem. Sempre que tiverem uma dúvida, carregam neste botão e há sempre alguém que está disponível para vos responder. Vocês carregam aqui no vosso nome, no Fala Connosco, e abre-vos aqui um chat que vocês escrevem a mensagem que precisam, vão às mensagens e escrevem a mensagem que precisam com a dúvida que vocês têm e rapidamente alguém vai responder-vos e vai ajudar-vos.
Deste lado esquerdo tem outras coisas que também podem explorar, tem a nossa página de recursos, página de formações, onde podem ficar a saber sobre outros webinars que vamos ter, e acho que assim sobre a plataforma é assim muito rapidamente o principal que vocês precisam para saberem o que é que podem fazer para dar uma primeira aula. E depois de vos mostrar a plataforma, vou continuar aqui com a apresentação. Pronto, e agora passo então aqui a palavra ao professor Paulo, que foi, como eu há pouco referi, o vencedor aqui do Prémio Mais Desafios 2025, pelo número incrível de desafios que os seus alunos concluíram. Deixo-lhe então a palavra para poder partilhar um bocadinho da sua experiência e agradecer mais uma vez. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao João e à Sara e aos restantes colegas que estão presentes. Portanto, dizer que é um prazer sempre estar a falar da UBBU. Portanto, já trabalho no UBBU, portanto, sou um professor do primeiro ciclo, trabalho no UBBU desde 2017, na altura não se chamava UBBU, chamava-se Plataforma Blank, portanto, dei os primeiros passos numa outra plataforma que depois foi evoluindo e, portanto, que está hoje na plataforma no BBU. Posso testemunhar que ao longo destes 8 anos é tudo verdade o que a Sara acabou de explicar, portanto, eu já tive experiência própria sobre todos esses aspectos que ela falou. Eu acredito que alguns colegas que seja a primeira vez que estão a ouvir falar sobre isto, ficam um bocadinho em pânico, parece que é muita burocracia, que é muito trabalho, mas não é. Portanto, a equipa do BBU por trás de nós já nos fez a chamada papinha toda, portanto está tudo feitinho, nós só temos que começar a executar. De facto, há um trabalho ao princípio mais demoroso, que será o constituir as turmas, o fazer as turmas, é mais difícil, pronto, mas depois vocês vão ver que vão conseguir. Dava-vos também, só como uma sugestão aos colegas novos, nunca se arrependam de falem connosco, porque eu tive sempre por trás de mim muita gente, o João que está aí que já acompanha há muito tempo, a Sara há menos tempo, mas outros colegas, e eu nunca me senti sozinho. E o facto de eu ter continuado ao longo de 8 anos com este projeto é porque tive sempre muitas dúvidas, coloquei fala connosco e passava um bocado ou uma hora tinha a resposta ou tinha alguém a falar comigo e, portanto, a pôr-me à vontade, porque foi sempre este o problema, que é nós sentirmos um pouco sozinhos. E, às vezes na nossa escola somos sozinhos a iniciar o projeto e muitas vezes não temos com quem falar, com quem partilhar as dúvidas, e isso é muito importante, porque atrás de nós está uma equipa que nos consegue, portanto, depois informar e tirar as dúvidas. Dizer-vos também, portanto, que no primeiro ciclo é um bocado difícil começar com os alunos do primeiro ano, mas mesmo assim eu consegui sempre avançar mais devagar, ou seja, uma aula dá para 2 ou 3 sessões, portanto, iniciar com eles mais devagar. Agora, para quem começa agora, tem mais facilidade porque tem o kit tecnológico, todos os alunos, ou a maior parte dos alunos, têm um computador com acesso à internet. Eu, quando comecei o projeto, não havia computadores, havia apenas o computador do professor, o que era muito mais difícil desenvolver, tinha que fazer com cada um e depois lá conseguimos mais tarde arranjar mais uns computadores e arranjar uma sala de computadores e, portanto, foi possível ir avançando. Agora, eu comecei com uma turma, depois passei para as 4 turmas da escola do primeiro ciclo do refúgio onde trabalhava e, portanto, como é que fiz? Os colegas, nós fazíamos uma grande partilha, eu não gostava muito de expressão plástica, essa colega entrava na minha sala a fazer expressão plástica e eu ia dar o BBU à sala dela. Portanto, havia esta partilha entre os colegas, havia, por exemplo, a colega dizia-me assim, vamos fazer uma atividade para o Dia da Mãe. Então, olha, vais tu fazer com os meus meninos a atividade do Dia da Mãe e eu vou dar o BBU à tua sala. Portanto, isto é possível, havendo esta partilha entre colegas, é possível que estamos dentro da mesma escola, portanto, não estamos a fazer nada de mais e eu sempre me dei bem, ao longo destes 8 anos, com esta partilha que fizemos entre colegas. Ao ponto, pronto, que no ano passado, portanto, eu já terminei, e o que aconteceu foi que eu, este ano,
fiquei jubilado e no ano, quando estava a chegar no final da minha carreira, o meu colega diretor propôs-me um desafio no último ano, que foi lançar o BBU às 35 turmas do primeiro ciclo. E isso foi um desafio enorme, mas foi conseguido. E, portanto, daí que, de facto, este prémio, depois dos desafios ao longo do ano, está aquilo que nós conseguimos depois realizar nas 35 turmas. Eu conseguia ir 1 hora por semana a cada turma. Digo-vos que não é fácil, mas pronto, tive a ajuda de todos os colegas, portanto, fiz uma pequena formação com os 35 colegas titulares de turma, que é importante, criei com eles as turmas, ajudei-os a fazer todo esse trabalho, e depois, 1 hora por semana, e em algumas escolas, como, portanto, tentei juntar alunos do segundo ano com outra turma do segundo ano, cheguei a juntar 40 alunos na mesma sala, para que durante aquela hora nós conseguíssemos desenvolver e conseguisse chegar a todas as turmas, porque senão não conseguia chegar a todas as turmas. Dizer-vos também que é aliciante o trabalho em equipa, tanto com o professor titular, como vocês conseguirem trabalhar 2 a 2, se não tiverem mais ninguém, tentarem motivar outro colega de outra sala e os dois juntos, os alunos dentro da sala. É mais fácil tendo o apoio de mais alguém. Dou-vos essa sugestão, foi assim que eu comecei, nunca trabalhei sozinho, trabalhei sempre em equipa, em partilha, e isso é fundamental. Depois dizer-vos que consegui fazer também com eles muitos desafios. Portanto, a questão que a Sara falou, quando vos falou dos desafios, eu adotei uma metodologia. Cada vez que dava uma aula, ia à procura do desafio, porque há muitos desafios que são, no fundo, um prolongamento da aula dada, em que os temas são iguais, ou, portanto, são muitas vezes mais aprofundados. Então, utilizei sempre o desafio para trabalho de casa. Portanto, ou seja, dávamos a aula, depois ia ver se era sobre algoritmos, qual era o desafio dos algoritmos, e esse desafio ia depois para efeitos deles fazerem em casa. E depois debatíamos cá. E também é muito importante a métrica, que foi um dado novo conseguido há menos, portanto, que a equipa andou a trabalhar e muito bem, e que foi uma grande ajuda, porque uma das coisas que eu não conseguia ver era o que é que os alunos tinham feito nos desafios. Conseguia ver as aulas, mas os desafios não. O ano passado, eles trabalharam nesse ponto a equipa do BBU e já foi para mim um descanso quando quando os alunos diziam: professor, eu fiz. Estás a mentir, olha aqui, eu fui ver, tu não fizeste nada ao desafio. E, portanto, através da métrica, nós conseguimos ter uma ideia exata daquilo que eles fizeram ou não. E, portanto, é fundamental vocês consultarem a métrica. Essa métrica dá-vos uma noção exata de tudo e fiquei com uma ideia exata de tudo o que faziam. E agora, relativamente aos projetos, esta sempre foi a minha forma de trabalhar, cada um terá a sua. Eu, por exemplo, nos primeiro ano e segundo ano de trabalho, deixei-os fazer tudo ao mesmo tempo e depois vi que não resultou. Portanto, eu costumo dar as aulas e, portanto, tento que no primeiro e segundo período consiga dar as aulas e então no terceiro período, que eles já têm toda a matéria consolidada das aulas e das ferramentas que podem, as várias ferramentas que vão aprendendo ao longo das aulas, então no terceiro período, então vamos com força avançar nos projetos e são eles próprios que já têm mais uma dinâmica maior, dizem assim, professor, já posso fazer mais um, posso continuar, porque é diferente, eles já têm uma experiência e têm já um conhecimento que vos pode proporcionar fazer muito mais projetos. E estou a falar para miúdos, para alunos do primeiro ciclo. Claro que no quinto, sexto ano ou terceiro ciclo já poderão ter outra, porque podem ter TICs, podem ter outra formação e já podem desenvolver de outra maneira. A nível do primeiro ciclo foi assim que eu desenvolvi e dei perfeitamente bem com esta metodologia que apliquei e que fui fazendo com eles. Cada vez que ia dando uma ferramenta, eu fazia um projeto e apresentava, e eles criando o gosto. Eu posso fazer? Não, não podes. Outra das coisas que eu disse já à equipa, que não sei, pronto, que dei como sugestão que trabalhasse, é que os desafios sejam bloqueados para os alunos, possam ser desbloqueados à medida das aulas, porque eu tive muitos alunos que começaram a fazer os desafios em casa e não faziam aquilo que eu lhes mandava. E, portanto, era importante que a equipa conseguisse, a nível dos desafios, que eles tivessem uma password e o professor só desbloquear quando ela pudesse. A mesma coisa com os projetos, porque eles tendo projetos livres, eles podem fazer para ali muita coisa e não é para miúdos tão pequenos,
acho que não é tão conveniente. É conveniente irmos por etapa e fazendo por etapa. Se de facto há alunos que já são capazes, é como nós em contexto de sala de aula, se o aluno já é capaz, avança mais para a frente e consegue fazer. Outra das realidades que a Sara falou, e muito bem, é interdisciplinaridade. Nós conseguimos dar o português, a matemática, tudo bem. Eu tenho colegas que me dizem, mas eu tenho que dar a matemática, mas eu não posso ter o BBU, eu tenho que ir a dar os ângulos. Ó colega, nós vamos dar os ângulos pelo BBU, na mesma. Você dá no BBU, dá de manhã, e eu chego à tarde, e nós vamos completar a matéria com o BBU. E, de facto, todos os colegas começaram a perceber que o BBU tinha muitas ferramentas disponíveis para se poder ajudar na matéria de português, matemática e estudo do meio. É só uma questão de nós tentarmos planificar bem. Outro aspecto muito importante é a planificação como está feita. Como eles têm tudo já feito, e dá-nos perfeitamente para nós termos ali tudo certinho. As aulas planeadas. Dizer-vos também, este projeto dá-nos um benefício também dos alunos, primeiro, poderem trabalhar em casa, segundo, a família estar atenta também e a própria família estar integrada e conseguir também ajudar e desenvolver, porque às vezes os que têm mais dificuldade. Outra das questões que eu tentei sempre fazer e consegui, porque, por exemplo, os meus alunos tinham todos o Teams e os alunos que tinham mais dificuldade, eu dizia, viram, o Zé e o Manel já fizeram a aula. Então, logo, comunicas pelo Teams com o Zé e com o Manel e fazem uma videochamada aos dois e vão tirar as dúvidas um com o outro. Se mesmo assim tiverem dúvidas, na próxima semana, quando eu vier, eu tiro-vos as dúvidas que vocês tiverem. Portanto, e funcionou muito bem. Esta entreajuda de quem já sabe, de quem não sabe. Portanto, partilhavam ecrãs, ensinei-os a partilhar o ecrã e eles próprios iam fazendo. Claro que, com tudo isto, fiz uma reunião com as famílias, para as famílias também estarem atentas, para eles estarem na internet, por causa dos perigos também da internet, eles poderem estar a fazer outras coisas. E uma das coisas que vi aí, que a Sara mostrou, que é muito importante, o estar aí já o próprio código para a família ter acesso, porque isso é um dado novo que também não havia, passou só a haver o ano passado, assim como vi também lá, você já tem lá o mail do encarregado de educação, o que é também importante, era um dado também que de facto a plataforma está todos os dias a atualizar-se, portanto eu posso dizer, daquilo que comecei há 8 anos para hoje, é uma diferença muito grande na própria plataforma, porque também tem sido muito importante as webinars, o facto de nós podermos aqui partilhar as experiências, as nossas dúvidas, os nossos anseios e a própria equipa estar atenta e tentar ajudar a resolver os problemas todos que a gente vai tendo. Portanto, a questão dos cartões foi uma das coisas que eles adoraram, imprimir os cartões, colocar cada um na caderneta do aluno, sentiram-se inchados de saberem que era o seu cartão, com a password. Uma das sugestões que eu dei, que vos deixo também aos colegas novos, é deixem ficar a password ao princípio que é criada para a plataforma. Só mais tarde, depois, porque também tem no desafio tem um desafio sobre a password, sobre os perigos da password da internet. Então aí sim é que se aplica depois o conhecimento e vamos então alterar a questão da password para a password individual. Mas nos primeiros tempos, deixar ficar, não há problema nenhum deles todos terem a mesma password. Pronto, eu dizia, às vezes assustava, dizia, eu estou a ver na métrica, se estás a entrar com a conta do outro ou não, mas à partida, ao princípio, acho que isto que é fundamental. Dizer-vos também, portanto, os cartões já vos disse, e portanto, a nível dos desafios, é importantíssimo eles, tudo aquilo que é feito ao longo da aula, eles depois no desafio conseguirem ainda fazer melhor e fazerem o desafio. Há desafios espetaculares, há muitos desafios, e por exemplo, eu utilizei muitos desafios quando era um tema. Dia da Mãe, está lá um sobre a mãe, estava lá um sobre o pai, então vamos ver o que é que fala o desafio sobre o pai, o dia da árvore, todos os temas que nós damos muitas vezes no estudo do meio, há desafios aplicados a isto também e que nos ajuda também. E, portanto, eu utilizava uma vez por semana e quero-vos dizer, nunca se esqueciam do computador, nesse dia da semana que marcava com eles. Se alguns se esqueciam do computador, o pai ou a mãe iam pôr,
porque depois sobrava para eles, porque eles tinham que fazer em casa com o aluno, se não faziam nem contexto de sala de aula. Portanto, e é muito importante vocês também, na reunião de pais inicial, explicarem este processo todo aos pais, explicarem o que é o BBU e responsabilizá-los também, porque se havendo responsabilidade dos pais neste aspecto, é uma vantagem enorme para depois nós conseguirmos trabalhar. Eu nunca tive problemas e, portanto, dei-me bem. E este ano cheguei a ter 700 alunos, portanto, ou seja, atingi nas 35 turmas 700 alunos. E, portanto, posso-vos dizer 520, 530 conseguiram atingir as 30 aulas, o que foi espetacular. Portanto, que eu nunca pensei, eu sempre pensei quando começámos que iríamos terminar para a aula 20, que houvesse uma turma ou outra de quarto ano que iríamos chegar às 30, porque o princípio das aulas eu sempre fiz uma aula duas vezes, ou seja, quando chegamos a metade dos exercícios, parou e voltávamos na semana seguinte. Para eles, ai, mas ó, professor, não podemos acabar, não, fica para a semana. E depois, quando começa a ver que eles já têm gosto pela plataforma e trabalhar, então sim, já avançámos uma sessão por cada dia que ia lá. Pronto, mas foi um pouco desta envolvência que, reparem, este último período consegui que nas 35 turmas toda a gente já fez vários desafios portanto, que foi maravilhoso. Respondendo ao que a Carla está aí a perguntar, este projeto não é pago, portanto, é uma vantagem que temos, portanto, e conseguimos que todos os alunos, a única coisa que penso que a Sara também explicou, têm é que pedir no vosso agrupamento para solicitar licenças e o BBU depois, penso que ainda é assim, que o BBU depois vos dá as licenças necessárias para poderem trabalhar nas escolas públicas. Penso que é assim que está a resultar. Eu era uma das pessoas que estava sempre a pedir, olha, dê-me lá mais 100 licenças, porque já temos mais uma turma, Pronto, outra coisa importantíssima, que falou ali a Sara, a questão de mudar que eu consegui captar muitos alunos estrangeiros. O nosso agrupamento tem muitos alunos estrangeiros, a Pedro da Covilhã, e, portanto, com o facto de eles poderem pôr o idioma em inglês, porem pôr outro idioma, foi espetacular para nós tentar também motivar e agarrar para a plataforma, podemos também desenvolver um bom trabalho. Pronto, penso que era isto, não sei se a Sara ou o João querem que eu diga mais alguma coisa, mas pronto, foi mais ou menos isto que eu... É exatamente isso. Nós agradecemos imenso pelo seu discurso rico e perceber que toda a evolução e as suas palavras é sempre um gosto. Portanto, acho que se os outros professores não ficaram inspirados, acho que foi um ótimo convite a ficarem inspirados com tudo o que falou agora. Pronto, e se calhar pegar na questão que falou agora de ser pago ou não ser pago, eu agora se calhar passo ao slide seguinte que explica exatamente isso ou seja, não sei se queres falar tu aqui, João, ou se preferes que eu continue. Continua. Ok, então, pegando na questão do ser pago ou não, para as escolas públicas no continente, a UBO é gratuita e, portanto, tem aqui o link de acesso. Entretanto, o João já vai colocar aqui também no chat os links para vocês também poderem ir criando as vossas contas. Para escolas públicas nos Açores, tem um link de inscrição diferente. Para escolas privadas, outras regiões do país e educadores têm que entrar em contato connosco para nós também avaliarmos como é que é o processo e como é que funciona nesses casos mais particulares. Mas também para qualquer outra questão, eu deixo-vos aqui novamente o e-mail de olá@ubo.io, que é exatamente o que o professor Paulo falou agora. Portanto, existe uma equipa sempre disponível para esclarecer todas as vossas questões. Ou seja, a nossa intenção é nunca demorar muito tempo a responder-vos, porque sabemos que as questões que vocês têm às vezes são em contexto de sala de aula e precisam que a resposta seja mais imediata, e portanto nós tentamos sempre fazer esse esforço para garantir que vocês se sentem exatamente acompanhados e queremos exatamente que não se sintam sozinhos, como o professor explicou agora. Portanto, convido-vos verdadeiramente a, se houve alguma coisa que não ficou claro nesta sessão, ou quando começarem a utilizar o Hugo, ou etc., contactem-nos, nós temos sempre todo o gosto em responder-vos e ajudar-vos. E agora, se calhar, passava aqui só à parte do momento que falava há pouco, da capacitação de professores. Sara, deixa-me só fazer uma nota em relação ao slide anterior e uma observação do Paulo. Em geral, nós temos os agrupamentos, as contas dos agrupamentos de escolas
já com muitas licenças, ou seja, com centenas, às vezes já milhares de licenças disponíveis, e por isso e estamos sempre em cima desse número de licenças para que não seja necessário vocês pedirem. Portanto, isso é a exceção. Portanto, tudo aquilo que a Sara vos mostrou do processo de criar turma, em geral vocês vão conseguir criar a vossa turma e não vão ter que esperar que alguém da UBA adicione licenças. Em geral, vão conseguir criar as vossas turmas à vontade. Aqui o caso do Paulo, o Super Paulo com 30 turmas, acho que pode ter criado ali algum. Em certo momento pode ter sido necessário nós intervirmos, mas em geral nós já dimensionámos as escolas por excesso precisamente para vocês não sentirem essa limitação. Obrigada, João. Agora, passando aqui à parte da capacitação de professores, que eu há bocadinho vos falava, portanto, nós oferecemos formação acreditada online. Esta formação, por norma, é facultada pela Associação Nacional de Professores de Informática. Ela está organizada da seguinte forma, portanto, existem 5 sessões síncronas, 1 hora em horário pós-laboral, portanto, as turmas de formação à partida começam às 6, 6h30, e depois há horários diferentes, e essa gestão normalmente é sempre feita do lado da ANPRI, e portanto, estas sessões são ainda complementadas com trabalho autónomo dos formandos, para um total de 15 horas. E esta formação tem início previsto para a primeira semana de outubro, sendo que as inscrições para a formação são feitas através da plataforma. Ou seja, quando vocês criam a vossa conta, na plataforma vai abrir um pop-up, não é? Na altura em que nós abrirmos as inscrições, em que vocês depois abrem esse pop-up e lá vão escrever qual é que é a opção que vocês querem frequentar. Existe formação para nível, neste caso, currículo 1, 2 e 3, seguindo a lógica do que eu expliquei há pouco, para professores que não têm experiência em programação, começaram agora a utilizar a UB, estão agora ainda a introduzir este novo tema, aconselho que se inscrevam no currículo 1, na formação de currículo 1. Para professores que se calhar já possam ter um bocadinho mais de experiência, já utilizaram plataformas parecidas, se calhar já faz mais sentido a formação, os níveis mais à frente. Mas isso aí nós também deixamos ao critério do professor e, volto a dizer, qualquer questão que vocês tenham, também nos podem enviar uma mensagem antes de se inscreverem. E além desta oferta de formação, vocês têm, como o professor Paulo referiu, webinars temáticos regulares ao longo de todo o ano letivo sobre diferentes temas. Ou seja, aquilo que eu vos mostrei agora e aquilo que eu vos expliquei agora foi só uma apresentação breve e rápida também para vos convidar a explorar mais e também para vos inspirar um bocadinho a explorarem este tema da ciência da computação e da programação, porque depois mais à frente vocês vão ter, ou seja, têm a formação se quiserem inscrever-se, ou então têm outros webinars sobre outros temas, nomeadamente a UBox, que é uma ferramenta de criação de projetos que há pouco vos falava, vamos ter webinars sobre isso, ou webinars temáticos, por exemplo, relacionados com o Natal. Estes são pequenos exemplos, portanto, eu aconselho-vos a ficarem atentos, a nossa oferta de formação vai estar disponível naquele menu do lado esquerdo na plataforma, tem a opção formações, ainda não está atualizado, mas em breve vamos partilhar todas estas informações, nomeadamente as questões aqui relacionadas com a formação acreditada. E, dito isto, é isto sobre a capacitação de professores. Eu agora deixava espaço para as vossas questões, caso tenha ficado algo por esclarecer, alguma informação que precisem, nós agora estamos aqui disponíveis para vos esclarecer. E também, se tiverem questões para o professor Paulo, também podem colocá-las. Sara, temos desde já aqui duas perguntas do professor Mário e do professor Nuno Feliciano, que dá aqui um olá ao Paulo, conhece-o, né? Tem uma loja Conheço, na sim, senhor. Covilhã. Mas pronto, começamos pelo professor Mário. Ele pergunta para turmas com mais de 20 alunos, como fazemos? Julgo que tu terás dado o exemplo de 20 alunos, mas pronto, não há qualquer limitação. Não há limite, ou seja, neste caso vocês podem criar uma turma com o número de alunos que vos fizer sentido. Tem exatamente o exemplo do professor Paulo, com turmas com muitos alunos, vocês podem criar a turma com o número de alunos que vos fizer sentido, não tem nenhuma limitação. E já agora também para clarificar, nós falamos em login em dupla como uma possibilidade, mas a ideia é que seja mesmo dupla, cada aluno com o seu login
E, Sim. portanto, não dimensionem a turma ao número de computadores que existe, dimensionem a turma ao número de alunos e depois eles podem, de facto, entrar em dupla. Portanto, o número de computadores necessário pode ser mais baixo, mas a ideia é que, se a vossa turma tiver 25 alunos, devem criá-la com, Ó João, exatamente com 25. posso dizer só uma coisa sobre Claro. isso? É dizer que, portanto, eu tive alguns problemas com isso relativamente a alguns alunos, por exemplo, de primeiro ano, em turmas mistas que não tinham computador, utilizavam a sua conta em dupla com outro colega, portanto, ou seja, utilizavam sempre, portanto, não deixaram de trabalhar, trabalhavam com os alunos do terceiro, ou do quarto, ou do segundo, nas turmas onde estavam, e tentei, portanto, que eles usassem. Portanto, isso é importante o que o João acabou de dizer, portanto, que o facto de ser duplo, mas que façam todos a conta sozinhos e depois o professor na sala de aula. Aqueles que não têm computador, tenta agilizar e tentar pô-los com outros. Eu muitas vezes tentava pôr até um que já sabia muito com um que não sabia para que conciliar, porque depois conseguem os dois fazer ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto. Conseguem, fazia uns exercícios, outro fazia outros e depois no final, tanto os dois conseguiam fazer. Obrigado, Paulo. E a outra pergunta que já aqui tínhamos era do professor Nuno, que pede para ver novamente a área das métricas, Claro. Tá bem. para perceber exatamente como ver o acompanhamento de cada aluno. Então, esta turma, neste caso, é uma turma que eu já tinha antes e, portanto, ela já tem resultados. Mas vocês têm aqui as opções, junto ao cartão da turma que vocês criaram, botão métricas sobre a turma, e quando carregam, vai-vos abrir esta página. Ela está organizada em 3 categorias. Estas categorias são aquelas que eu vos falava há pouco quando falei da visão global, da nossa visão pedagógica global, que é aulas, desafios e projetos. Dentro das aulas, nós medimos as aulas que foram iniciadas e aqui neste ponto de interrogação também tem a explicar o que é que cada um destes indicadores faz exatamente. Tem as aulas iniciadas, concluídas a 80%, a 100% e a média de progresso da aula. Os mesmos indicadores aplicam-se aos desafios também. No caso dos projetos, nós temos número de projetos criados, publicados e o número de visualizações e gostos. E estas categorias, não é, com estes indicadores, aparecem discriminadas aqui em baixo e é possível ver este progresso dos vossos alunos, ou seja, o desempenho dos vossos alunos, por aulas, desafios e projetos, sendo que nas aulas vocês conseguem aqui filtrar por nível e conseguem então ver aqui por aluno que aulas é que ele iniciou, que aulas é que ele concluiu, qual é a média de progresso das aulas, quais é que foram os recursos iniciados, concluídos e a percentagem de recursos concluídos. E estes indicadores, eu saí da página, deixem-me só voltar aqui, e estes indicadores são possíveis de visualizar também na área dos desafios. Eu agora estou-vos a mostrar apenas as aulas, mas nos desafios vocês têm então aqui também a lista dos alunos e têm aqui o número de desafios iniciados, concluídos, e no caso dos projetos, os indicadores que vos falava aqui em cima têm aqui em baixo também. E em cada um destes pontos de interrogação nós explicamos o que é que cada uma destas áreas, ou seja, como é que cada uma destas áreas funciona. Portanto, falando-vos sobre progresso por aula, então, vocês também conseguem filtrar por nível, novamente, e aqui as aulas são mostradas de 5 em 5. Ou seja, o professor Paulo há bocadinho referia que nós temos 30 aulas em cada currículo, não nos é possível, por enquanto, mostrar as 30 aqui, então nós mostramos de 5 em 5. No entanto, se vocês passarem o vosso rato aqui, conseguem perceber que esta segunda bolinha corresponde à aula 2, esta aula 3, esta aula 4, esta aula 5. E vocês vão conseguindo sempre ver a percentagem de cada aula. A mesma coisa aqui, quando vocês carregam neste botão, descarregar os resultados, vocês descarregam um ficheiro para o vosso computador com estes dados todos. Ou seja, conseguem utilizar depois esse ficheiro em momentos de avaliação, na escola, ou o que vos fizer mais sentido. Mas dentro da plataforma é assim que vocês acompanham. Depois têm por recursos, como eu há pouco falava, tem os vídeos, este a roxo é os vídeos, a azul temos os exercícios e a amarelo são os quizzes. Aqui vocês têm a informação, este X é se o aluno concluiu, mas concluiu e respondeu de forma incorreta, ou então este visto, que é concluiu o quiz e respondeu corretamente. A mesma coisa aqui com os vídeos. Nós temos, no artigo, nós explicamos também qual é o sistema de cores que, no vídeo não, desculpem, no artigo, que eu há bocadinho vos falava das métricas sobre a turma,
nós explicamos qual é o sistema de cores que aplicamos aqui para vocês também conseguirem compreender um bocadinho melhor como é que esta página funciona. E é possível novamente filtrarem por aulas e por nível. E depois, nos desafios, vocês filtram por categoria de desafios, mas têm então aqui o nome do desafio e aqui tem o avatar de cada um dos vossos alunos. Neste caso, eu só tenho um aluno por cada uma destes desafios. No entanto, se eu tiver os meus 10 alunos da turma com este desafio iniciado, vão-me aparecer aqui os 10 avatares dos alunos. Pronto. E vocês conseguem perceber que aqueles 10 alunos iniciaram o desafio Máquina de Escrever Iniciante, mas não concluíram este desafio. No entanto, 4 alunos iniciaram o desafio e se este objeto fosse um computador, e 4 alunos concluíram a 100% este desafio. Não sei se agora ficou claro, mas se não tiver ficado claro, eu posso voltar a alguma parte mais concreta. Eu julgo que sim. A dada altura, o Nuno comentou que já tinha percebido o funcionamento. Entretanto, temos aqui mais 3 perguntas. Eu começo pela pergunta da professora Cristina, eu posso respondê-la. A Cristina pergunta-nos se nós temos referido a questão do primeiro ciclo e segundo ciclo, mas que ao criar a turma há a possibilidade de selecionar um ano de terceiro ciclo. Pronto. A explicação aqui é simples. Nós, quando desenhámos a UBO, pensámos na perspectiva da adaptação curricular, a adaptação às aptidões dos alunos e também na perspectiva do próprio aspecto da plataforma, os personagens, a ilustração, nós pensámos para o primeiro e segundo ciclo. Na prática, o que temos visto é que há professores de terceiro ciclo, nomeadamente professores de TIC no terceiro ciclo, que gostam da plataforma e sentem que, do ponto de vista da programação, a plataforma é adequada para esses seus alunos de terceiro ciclo e, ao mesmo tempo, também dizem que, ok, há ilustração, mas ela continua a ser adequada para os seus alunos. Pronto. E, portanto, é um bocadinho isso. Nós, continuamos a falar muito em primeiro a sexto ano, mas o que é uma questão de comunicação. Se calhar em breve vamos afirmar com mais convicção o terceiro ciclo também, porque é isso que os professores nos dizem e utilizam na prática. Pronto. Portanto, espero ter esclarecido, Cristina. E a seguir temos aqui a pergunta, se calhar eu começava pela uma pergunta da Vera Paulo, que nos pede para mostrar como bloquear, desbloquear as aulas. Sim. Então, eu vou aqui ao início, portanto, eu vou aqui a esta turma que eu criei. Então, este é o nosso mapa de aulas. Eu, na verdade, ainda tenho a minha aula a ser apresentada. Deixa-me só parar de apresentar. Então, vou voltar ali ao mapa. Então, este é o nosso mapa de aulas. Portanto, temos aqui as 30 aulas. E se vocês virem, o meu avatar vai aparecer na aula em que eu estou. Ou seja, neste momento, a aula está desbloqueada para qualquer aluno da turma que eu criei entrar. Eu tenho aqui a opção bloquear aula e eu bloqueio e desta forma ela está bloqueada para os alunos. O que é que acontece? Agora, neste momento, nós podemos carregar neste cadeado para a desbloquear. No entanto, podem fazê-lo também através do mesmo menu que utilizaram para bloquear. Portanto, eu posso ir aqui ao cadeado e já desbloqueei a aula. O que acontece é que os alunos, ao bloquearem a aula, só acedem às aulas que vocês têm desbloqueadas. Portanto, criam uma turma, têm 4 aulas disponíveis. Se vocês quiserem que os vossos alunos só estejam a acompanhar a aula que vocês estão a dar, ou seja, a aula 1, vocês vêm aqui, carregam na aula e vão bloquear, e vão para esta, e carregam em bloquear novamente, e elas aparecem assim a cinzento para o aluno, e o aluno não consegue entrar enquanto vocês não desbloquearem. Portanto, em formato de querem enviar um trabalho de casa para os alunos acabarem algum exercício ou o que seja, têm de se lembrar que depois têm que desbloquear a aula para o aluno poder fazer. Claro, posso só acrescentar, Sim, sim. é que dar a sugestão aos colegas, aquilo que a Sara tinha feito há bocado, que foi bloquear a aula para que os alunos estejam atentos,
é muito importante, porque reparem, eles não conseguem mexer no computador, os computadores, desde que estejam na plataforma, estão a acompanhar o que o professor está de facto a falar e eles não têm acesso à aula. É importantíssimo. Agora, também é importante que eu às vezes esquecia-me do que aconteceu com a Sara, de separar a apresentação e os alunos, mesmo em casa que queiram terminar, não conseguem terminar depois a aula. Portanto, é necessário, da nossa parte, termos atenção sempre no final de sair, porque alguns alunos depois, à noite, estavam a receber mensagem: professor, está bloqueado, isto não dá para trabalhar. Portanto, é um ponto essencial, mas que é muito importante. E só dizia outra coisa, quando a Sara falou há bocado dos quizzes, os quizzes estão muito bem feitos no sentido que o aluno tem mais que uma tentativa, ser raro. Eu muitas vezes dizia aos alunos: não aceito cruzinha no resultado, porque se ele tem 3 tentativas e dá um som diferente, se está certo ou está errado, então não estavas preocupado em fazer bem, estavas preocupado em só terminar. Isto é mais um dado para nós, professores, verificarmos se eles fizeram com atitude ou fizeram só para despachar, para estar feito. Portanto, está muito bem o quiz, que tem várias tentativas, deles se erraram, podem voltar a fazer. Para mim o importante é que eles fizessem e bem. É só este aspecto que eu queria dizer. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. E temos ainda uma pergunta da professora Sónia, que nos pede para mostrar o exemplo de um desafio, para ficar com uma ideia. Claro. E eu, Então, se calhar, Sara, ia-te pedir que mostrasses 3, um ginásio, uma atividade offline e depois um outro. então, eu se calhar começo por um de ciência da computação e até posso começar aqui, olha, exatamente por aquilo que o professor Paulo falava há pouco da palavra passe. Então, os desafios têm este aspecto, se calhar vou voltar atrás que carreguei muito rápido. Então, ciência da computação, a categoria que eu escolho. Dentro da ciência da computação eu tenho outras categorias, eu vou escolher a cibersegurança e vou escolher este desafio de palavra-passe. Um desafio tem sempre aqui em baixo um resumo muito pequenino, uma frase muito pequenina que introduz o que é que vai ser feito e trabalhado no desafio. E depois tem aqui as categorias a que pertence. Neste caso, este desafio pertence à tecnologia e à cibersegurança. E tecnologia pela questão que eu há pouco vos falava da STEAM. Então, eu vou abrir este e nós temos aqui o botão iniciar, portanto, o aluno vai aprender a criar palavras-passe seguras e a identificar formas de a proteger. Eu inicio e então eu tenho uma imagem, faz parte da galeria de imagens que eu há pouco vos falava. Portanto, temos aqui a explicar que uma das formas mais importantes de garantir a segurança online, portanto, temos aqui uma introdução sobre o tema e também para trazer aqui a questão da consciência acerca deste tema. E depois nós damos aqui alguns tópicos para como é que os alunos podem criar então uma palavra-passe segura. Ou seja, através desta imagem estamos a introduzir o que é que nós vamos fazer no exercício. Em seguida temos um exercício em que, novamente, como eu vos dizia, as instruções aparecem do lado esquerdo, todos os passos estão aqui explicados. O que acontece muitas vezes, e vocês que vão perceber, é que os alunos nem sempre leem as instruções que estão do lado esquerdo. Muitas das vezes eles tendem a carregar aqui neste botão, fecham e começam a fazer o exercício e nem sequer estão a acompanhar a instrução. Nós somos da opinião e costumamos de reforçar isto para garantirem que os alunos leem as instruções, porque por vezes até podem começar a fazer assim muito por curiosidade e por explorar, mas depois escapa algum passo e depois já não dá para dar a volta na instrução e depois já se perderam e já estão confusos e com dificuldade e depois podem ficar desanimados. Então nós achamos sempre que é importante que eles não fechem estas instruções, que as leiam e até podem ler em conjunto ou para a turma ou com eles e que as vejam e depois aqui em baixo vocês têm a opção de ver a solução, tanto que eu dizia, professor, tem a opção de ver a solução, o aluno não tem esta opção disponível, o aluno lê a instrução e faz o exercício. Neste caso, tinha que arrastar os blocos para responder, e aqui eu tenho o meu primeiro puzzle de blocos, em que eu vou aqui pôr para o Titã validar. E então, próxima atividade, ou tentar de novo. E aqui temos mais exercícios na sequência do que eu há pouco estava a mostrar. Ou seja, este desafio vai de uma forma simples, vai aumentando o grau de dificuldade até chegarmos aqui ao último exercício, em que já temos mais passos, naturalmente, no puzzle. O último exercício deste desafio já é aqui
num formato em que o aluno já vai ter que programar aqui mais alguma coisa. Portanto, ele aqui vai ter que, vão aparecer diferentes palavras-passe e ele tem que decidir se cada uma é segura ou não. E depois aqui já vai arrastar os blocos, que estes blocos são sempre introduzidos nas aulas, como a professora Paulo falava, depois tem a ligação com os desafios, se vocês assim o entenderem. Depois chegam ao fim, e isto é então um desafio curto, um formato avulso, ligado a uma aula, e é isto que é um desafio. Eu vou mostrar-vos um do ginásio, muito rapidamente. Então, o ginásio está organizado por 3 graus, o iniciante, intermédio e avançado. E tem alguns jogos que nós fomos vendo que ao longo dos anos eram assim os mais favoritos dos alunos. Então temos o carro robô, o drone agricultor, a máquina de escrever e para quase todos eles têm sempre o iniciante, o intermédio e o avançado. E isto é muito interessante porque os alunos são jogos que eles já estão a fazer nas aulas e que depois eles dizem: Ai, mas eu gosto muito deste jogo do carro robô. Aqui tem imensos exercícios só do carro robô, ou seja, o ginásio é exatamente uma área em que o aluno trabalha mais níveis do jogo favorito ou de um jogo que vocês acham que faz sentido, por exemplo, a máquina de escrever, para alunos que tenham dificuldade na leitura, pode ser ótimo para vocês colocarem-nos aqui e eles fazem só exercícios de máquina de escrever, trabalham a escrita no teclado, a leitura, a compreensão e todas essas questões e, portanto, está dividido e consolida, lá está, aqui também competências. E, no fundo, é isto que é o ginásio. Portanto, na verdade, eu ia mostrar um exercício, mas o aspecto é o mesmo. E depois temos as atividades offline, neste caso, os desafios offline, que também estão organizados por categorias. Neste caso, eu vou-vos mostrar um de computadores. E eles novamente têm aqui as categorias a que pertencem. Eu vou mostrar-vos estes. E se um objeto fosse um computador, o botãozinho de iniciar e a atividade tem aqui os materiais que são precisos utilizar e o número de participantes. E tem aqui uma pequena proposta de atividade que vocês podem fazer sem ligação à internet. Portanto, no fundo, estamos a pedir para o aluno desenhar um objeto que não seja programável e imaginar o que é que aconteceria se, se ele tivesse um computador instalado. E no fundo é uma atividade. Também tem aqui mais o lado das artes e que o aluno depois pode desenvolver aqui outro tipo de competências e não é necessário a internet. Pronto, e acho que isto são assim 3 desafios diferentes, 3 áreas diferentes, acho que ajudou a responder à questão. Obrigado, Sara. E julgo que já não temos mais perguntas. Ok. Se me tiver escapado alguma, por favor, digam, mas julgo que não. Portanto, vamos respondendo à pergunta da professora Carla. Portanto, o projeto é gratuito para todas as escolas públicas do continente e antecipo desde já, é gratuito este ano, no próximo e continuará a ser. Respondemos ao Nuno sobre as métricas, à professora Cristina sobre o terceiro ciclo. Vimos um desafio, também como bloquear e desbloquear aulas e julgo que não temos mais questões. Ok, ótimo. Se entretanto tivermos mais alguma, ou se não tivermos tempo para responder hoje, depois utilizem o nosso e-mail para colocarem as questões que vos surjam. Ok. O professor César pergunta se vamos disponibilizar a gravação e Sim, vamos, não é? sim, sim. Ah, Vamos enviar por e-mail, eu diria, julgo que amanhã, mais ou menos à mesma hora do webinar, é enviada uma, a gravação do webinar juntamente com os slides. exatamente. Aqui deixo-vos só uma última proposta. Portanto, temos um vídeo que agrupa aqui opiniões tanto de professores como de alunos que já utilizam a UBO. E, portanto, eu convido-vos a ver este vídeo quando a apresentação for partilhada. Vocês conseguem ver diferentes testemunhos e também, lá está, novamente sentir-se inspirados a utilizar a plataforma. E é um bocadinho por aí. Portanto, ele está disponível quando vocês carregam aqui neste botãozinho. Ele está disponível no YouTube e vocês conseguem no ver. E por último, pronto, era só agradecer-vos, dizer-vos que se quiserem mais materiais, dúvidas sobre o registro da vossa conta, outros assuntos, têm sempre aqui o nosso e-mail. Deixo também aqui o link para o nosso site, qualquer questão que vocês tenham à vontade. E pronto, acho que é por isto, acho que é isto, acho que é por aqui. Só reforçar que mal a sessão termine, vai aparecer um link para preencher Sim, exatamente. um questionário de avaliação da sessão, uma coisa muito breve, 1 minuto, para nos darem a vossa opinião acerca do conteúdo da sessão, o formato da sessão e,
e indicarem sugestões de temas que querem ver abordados em próximos webinars. Isso mesmo. Espero que tenha sido útil. Passámos um bocadinho de tempo, mas acho que ajudou. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Paulo, muito especialmente ao Paulo. Um prazer, é sempre um prazer. Pronto, obrigado a todos. Obrigada e boa tarde.